O terceiro A agora, que são os antianginosos. Então, ó, a gente tem várias opções. Beta-bloqueador, antagonista canal de cálcio, nitrato, morfina. Então, desses antianginosos todos, como é que funciona o meio de campo, né? O que a gente usa mais ali na fase aguda, o paciente acabou de chegar na sala de emergência para você, são os nitratos, né? O nitrato que você pode usar tanto de forma sublingual, né? Tipo isordio sublingual, sem conflito de interesse, sublingual, quanto nitrato venoso, como por exemplo a nitroglicerina venosa, né? No paciente que você já puncionou acesso, tem boa difusão ali, tudo direitinho. Os nitratos, alguns detalhes importantes. Primeiro, eles não alteram o prognóstico na síndrome coronariana aguda, eles não vão fazer o paciente viver mais ou menos. Isso foi estudado na síndrome Consupra especificamente. Então, não tem diferença de prognóstico, mas eles vão ajudar a controlar sintomas. Quando é que eu não vou fazer nitrato? Eu não vou fazer se o paciente fez uso de sildenafil nas últimas 24 horas, se ele fez uso de tadalafil nas últimas 24 horas, porque, resumindo, pode dar hipotensão exacerbada. E também não vou usar, no caso de síndrome Consupra, quando tem infarto de VD associado. Essas são as principais contraindicações. Assim como o paciente está hipotenso, né, pressão abaixo de 90, sistólica e tal. Quando é que eu vou usar o nitrato? Eu vou usar para todo mundo? Não, veja, se ele não altera prognóstico, se ele não diminui mortalidade, não diminui risco de infarto, nada do tipo, você vai usar com algum objetivo. Qual é o objetivo? Ou antianginoso, tirar sintoma do paciente de angina, é ótimo, ou o paciente está hipertenso, né? Está com 180 de sistólica, por exemplo. Então, isso é uma emergência hipertensiva, né? Você está com quanto mais alta a pressão do paciente, mais vai estar consumindo oxigênio miocárdio que está infartado, né? Então é emergência hipertensiva. Ou então o paciente está congesto, na hora que ele vasodilata ali a parte periférica de veia, né, etc., diminui a pré-carga, diminui a congestão do paciente também. Então, nitrato é uma ótima medicação, desde que não tenha contraindicações, como a gente já falou previamente. Beta-bloqueador e nitrato são os dois, né, principais antianginosos. Então, o beta-bloqueador, o que é que a diretriz recomenda? Você deve usar de rotina via oral nas primeiras 24 horas, porque tem estudos, né, um pouco mais antigos que sugerem que o beta-bloqueador, além de ser antianginoso, ele poderia diminuir eventos, né, no paciente com síndrome coronariana aguda. Só fica ligado que você vai evitar o beta-bloqueador em algumas situações, né? Primeiro, se o paciente tem contraindicações clássicas ao beta-bloqueador, está com uma bradicardia, frequência de 48, você vai botar uma medicação que piora ainda mais a bradicardia? Não vai. O paciente está com broncoespasmo ativo na sua frente, é asmático e está lá sibilando. Vai usar? Não vai. É contraindicações clássicas. O outro são aqueles pacientes que têm fatores de risco para choque cardiogênico. Isso aí foi visto no estudo COMET, em pacientes com infarto com supra. Que pacientes com acima de 70 anos, pacientes com frequência cardíaca acima de 110, pressão sistólica abaixo de 120. Então, esses pacientes tinham um risco maior de evoluir para choque cardiogênico. Nesse caso, o beta-bloqueador usado era beta-bloqueador venoso. Então, não usar beta-bloqueador venoso nesse grupo de pacientes. Mas se você está aqui, por exemplo, seu José, 60 anos, pressão 142 por 84, está um pouquinho acima do que a gente queria, né? Em paciente coronariano, a gente quer uma pressão abaixo de 130 por 80, está com a frequência cardíaca de 80, né? Também não está beta-bloqueado. Não, vale a pena sim você usar um beta-bloqueador via oral nas primeiras 24 horas. Os outros antiaginosos são o seguinte, antagonista canal de cálcio, tipo diltiazem, verapamil, ou até mesmo lodipino, né? Os dihidropiridínicos. Você vai usar geralmente quando o paciente tem contraindicação a beta-bloqueador, por exemplo, o paciente tem broncoespasmo. Não vai usar beta-bloqueador, posso usar um diltiazem no lugar, ou alguma coisa do tipo, né? Geralmente vai dar para usar beta-bloqueador sim. E morfina, lembra que a gente comentou lá no começo que morfina do Mona, né? O Monab, a gente não está usando mais de rotina? Pois é. Hoje em dia a gente usa morfina nos casos de dor refratária, que é aquele paciente que continua com dor, apesar de beta-bloque e nitrato. Por que isso? Tem estudos, inclusive um deles é o Dr. Remo, que é nosso colaborador, mostrando que a morfina pode ser que até piore desfecho na síndrome coronariana aguda, porque a gente sabe que um dos efeitos colaterais clássicos dos opioides é constipação, diminuição, né, do trânsito gastrointestinal, então pode diminuir a absorção de medicações importantes, como por exemplo o clopidogrel ou o ticagrelol, o segundo antiplaquetário, né? Então cada vez mais você reserva essa medicação para casos de dor refratário. Você já fez, por exemplo, o tridio, já fez um beta-bloqueador, às vezes até venoso, porque ele está com dor refratária, paciência, vamos de venoso mesmo. E continua com dor, aí vamos para morfina, e aí esse paciente já é um paciente que precisa de CAT de emergência, via de regra, não dá para ficar demorando muito não. Beleza.